Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 22 de outubro do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 16 de Reshvan do ano 5782. Estamos com o nosso rabino Rav Tzchaim em mais uma lição a cada dia. Então, nosso Rav, ele traz para nós ensinamentos, sabedoria, discernimento, preceitos, para que nós possamos aprender o Shemirat Halashon, guardar a língua. Como nós já vimos, realmente o Shemirat Halashon, o objetivo é revelar a pessoa maravilhosa que há dentro de você que Deus criou. Então, por isso, guardar a língua é revelar essa pessoa maravilhosa que Deus criou. Para hoje, o nosso rabino, Rav Tzchaim, ele traz para nós, em primeiro plano, a respeito de um último recurso, dizendo-nos: se além da reprovação pessoal existir qualquer outra opção que possa evitar a necessidade de falar negativamente de alguém, ele deve ser buscado. Então, essa opção você precisa buscar antes de falar qualquer coisa negativa de quem quer que seja. Falar negativamente, mesmo que seja para um propósito construtivo, é melhor que seja evitado. Ou seja, falar negativamente de alguém é algo que deve sempre ser evitado, para o teu próprio bem. Da mesma maneira, quando for necessário falar negativamente, a pessoa deve calcular cuidadosamente o quanto exatamente precisa ser relatado para se alcançar o resultado desejado. Às vezes a pessoa ela cai naquela conclusão míope, né? Eu estou falando a verdade. E aí despeja tudo. E não é bem assim. Tem coisas que não tem necessidade de falar. Então, antes de falar qualquer coisa negativa de alguém, primeiramente precisa buscar algo bom para se falar da pessoa. O bem sempre prevalece, o bom sempre prevalece sobre o mal. E é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Assim como também, antes de falar qualquer coisa negativa de alguém, então, nosso rabino Rav Tzchaim, ele fala que nós precisamos calcular, analisar cuidadosamente o que vamos falar. E o que vamos falar se vai, de fato, alcançar o resultado desejado. Qual é o resultado desejado? Que a pessoa, ela abandone o seu pecado, suas más ações, que ela abandone as suas ações que são contrárias à vontade de Deus e que se torne uma pessoa melhor. Então, você precisa analisar cuidadosamente isso. Se o que você vai falar vai ajudar para isso. Caso contrário, então o nosso rabino diz, é melhor não falar. Por quê? Porque qualquer informação negativa, desnecessária, é fazer lashon hará, é cometer o pecado da maledicência. Ou seja, você falar negativamente de alguém e essa sua fala não vai resultar em nada positivo para que aquela pessoa se torne alguém melhor, então você vai cometer o pecado de maledicência. Então, como diz o rabino, é melhor ficar quieto, a gente ganha mais. Dentro desse aspecto aí, então, né, em vez de expressar verbalmente a informação, é preferível guiar a pessoa que queremos informar de tal forma que ela fique sabendo por si mesma, né? Então, no caso específico aqui, o nosso rabino diz o seguinte, em vez de você chegar para falar mal de alguém para uma terceira pessoa, e você está percebendo que essa terceira pessoa ela poderá realmente ser prejudicada por aquela pessoa negativa,
Então, em vez de você falar alguma coisa negativa dela, então você conduz aquela pessoa a uma situação em que ela possa ver pessoalmente essa parte negativa daquela pessoa, para ela descobrir por si só realmente o erro, o pecado daquela pessoa e principalmente no caso específico aqui, o quanto que ela é uma pessoa que pratica maledicência, né? E aí realmente ela tira as suas conclusões, ok? Então é preferível ser um guia para a pessoa descobrir a verdade da outra do que ficar fazendo palavreados e informações negativas. Então, assim, por exemplo, né, quando há dois candidatos, né, para uma vaga de um trabalho, então muitas vezes é suficiente ressaltar a qualidade de um deles, sem mencionar de fato o que falta ao outro. Seja como for, as situações deve-se seguir a trilha menos negativa, né? Então, aquela mesma questão, né? Duas pessoas procurando uma vaga de serviço, e aí você fala bem de uma pessoa, daquele candidato que você está aprovando, e aí você vira para outra pessoa e começa a falar negativamente dela, né? Ó, tá faltando isso, mais aquilo de você e tal. E essa pessoa, por ela não ter essas falhas que você tem, então ela foi escolhida. Então a orientação é esta, né? Você escolheu pessoa X, ó, escolhi fulano por causa destas qualidades, tal, tal, tal e tal. Pronto, acabou. Ponto final. Não precisa falar negativamente do outro candidato ou de quem quer que seja, e muito menos rebaixá-la, né, em público, no caso. Nessa forma aí, o que acontece, né, sobre a questão do Lashon Hará, nós temos visto aí a respeito de Miriam, que falou de Moisés e acabou sendo acometida de Saraate, né? Uma doença espiritual semelhante à sarna que acomete a pessoa. Então nós temos aí, né, essa passagem, né, na Torá de Miriam. Então a mensagem que nós vimos esses dias diz: lembra-te a quem foi aplicada a punição de Tsaraate, a justa Miriam, por cujo mérito o poço milagroso derramou água, desde que os judeus partiram do Egito até a sua morte, quase 40 anos mais tarde, né? Então, quando ela morreu, então cessou a fonte de águas, né? Então, a justa Miriam, né? Ela era considerada, além de ser uma pessoa justa, ela também era uma profetisa, porque está escrito que Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, está lá em Êxodo, capítulo 15, verso 20. Então, lembra-te a quem foi aplicada a punição. Miriam, ela tinha méritos, né? Muito mais do que todos nós juntos. Então, se ela sofreu isso, uma punição, então imagino que o que sobraria para nós, entendeu? Assim também, né? A sua crítica ela foi dirigida contra o seu irmão Moshe, a quem ela amava como a si mesmo, né? Miriam, ela arriscou a sua própria vida quando levou o bebê Moshe ao rio Nilo, né? Onde colocou ali na cesta. Então ela entrou nas águas, ela acompanhou até a filha do Paró, o faraó, realmente pegar o bebê da cestinha. Ela se apresentou para a filha do faraó, dando a sugestão à filha do faraó para buscar uma ama de leite no meio das hebreias, né? E a filha do faraó aceitou e ela foi e buscou a própria mãe, que era também mãe de Moshe, para ser a ama de leite, né? Então, a Miriam, ela era uma pessoa justa, ela era profeta, uma profetisa, e ela arriscou a sua vida pelo seu irmão Moshe. Ela amava muito o seu irmão Moshe, né? Então, ela, na realidade, os nossos sábios falam, né?
e o nosso rabino Rav Tzihai, que ela de fato não difamou Moshe, apenas lhe conferiu o status dos outros profetas. Ela não falou na presença de Moshe, que podia ter-lhe causado constrangimento, nem pronunciou as suas palavras em público. Então o público não ouviu o que ela disse. Tudo o que ela disse foi falado entre ela e o seu irmão Harão. As suas intenções eram puramente pelo bem de Deus. Além disso, Moshe, ao ser informado de suas palavras, não lhe guardou nenhum rancor. Ele não protestou o que Miriam falou, certo? Então, Moshe, como diz, né, a própria Torá, Moshe, ele era muito humilde. Então, apesar de tudo, Miriam foi punida com Atzaraat. Então, Miriam, quando ela foi e falou com o seu irmão Arão, que era o mais velho dos três irmãos, melhor dizendo, então o que ela foi falar para ele foi falar que, para Arão, que Moisés tinha abandonado a sua esposa e que não estava obedecendo o mandamento de Deus, que era para procriar, multiplicar. Por isso que a palavra fala nessa passagem que eu ouvi, disse Deus, o que você disse, Miriam. Então, o que Miriam falou não foi uma coisa difamatória contra Moshe, não falou em público e também não falou direto para Moshe para não colocar numa posição de constrangimento. Ela, no particular, falou com o seu irmão mais velho, Arão, mas Deus ouviu. Então Deus disse, eu ouvi o que você disse. E ela foi acometida imediatamente de Tzaraat, né? Então, nós temos aí o quê? Muitas vezes você acha que Deus é surdo, né? Muitas vezes você acha que Deus é surdo, que ele não te ouve, né? Que você pode falar as abobrinhas da vida e que está tudo certo. Então, a justa, a profetisa Miriam, Deus disse, eu ouvi o que você falou. Ela não disse nada em público. Ela não humilhou Moshe em público e nem no particular. Ela apenas conversou com o seu irmão mais velho. Ela apenas comentou que o seu irmão Moshe tinha abandonado a sua esposa e não estava obedecendo o mandamento de crescer-vos e multiplicar-vos. Então, nesse aspecto aí, certo, Deus puniu Miriam com Tzaraat, né? Então, por isso, Miriam foi punida. Então, lembra-te a quem foi aplicada a punição de Tzaraat. Se nós temos méritos inferiores a Miriam, imagine então o quanto que nós devemos ser prudentes para falar de quem quer que seja. Então nós temos que aprender a lição. Shemirati halashon, guardar a língua. Lembra-te a quem ela foi aplicada, né? A Torá relata, o povo não iniciou a viagem até que Miriam tivesse sido curada e fosse trazida para o meio do povo, do acampamento. Os méritos excepcionais de Miriam não foram suficientes para permitir que a sua punição fosse adiada, até que a nação tivesse chegado ao seu destino, onde o seu estado teria chamado menos atenção. Ela foi punida no caminho, e a sua desgraça ficou conhecida por todos, serviu de lição para todos, certo? Então, lembra-te de onde aconteceu o episódio da aflição de Miriam, ou seja, aconteceu a caminho da terra prometida. Então, amados, o que nós temos para nós é que o quanto que nós precisamos ser prudentes no guardar a língua. O quanto que nós precisamos ser prudentes, vigilantes, para não falarmos de forma negativa contra quem quer que seja. Ou seja,
nós estamos realmente sendo exortados, antes de falar mal de quem quer que seja, procure algo bom para falar dessa pessoa, para não falar de forma negativa. Se você não encontrar nada de bom, fique quieto, é melhor para você. Então, dentro desse aspecto, né, você tem e terá sempre a bênção e a proteção de Hashem Shalom, o Deus da paz. Até a próxima.